Olá, boa noite. Seja bem-vindo à disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. Eu sou a professora Yolanda Cláudia Sanches Catarino. Sou formada em Processamento de Dados, o antigo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou mestre em Ciência da Computação e sou doutora em Engenharia de Produção. E espero contribuir muito com a sua formação e com o seu aprendizado durante este semestre, principalmente nesta disciplina, Análise Orientada a Objetos 1, que é uma disciplina muito importante para a sua formação. Porque o nosso curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, entre os profissionais de TI, um dos principais que atuam no desenvolvimento de sistemas é o analista de sistemas, certo? Então, o nosso foco é proporcionar a você as habilidades e competências para que você seja um excelente analista de sistemas. E o que nós vamos contemplar? Análise orientada a objetos 1, porque nós seguimos, então, o paradigma orientado a objetos. E depois, você terá, na sequência, no próximo semestre, análise orientada a objetos 2. Então, é uma disciplina que ela se divide em duas partes, para a gente trabalhar a chamada modelagem de um sistema. E essa modelagem de um sistema, ela consolida, ela é a base para qualquer projeto de desenvolvimento, qualquer projeto de software. Por quê? Porque se você não faz uma análise bem feita, onde você faz toda a identificação dos requisitos, das necessidades do seu usuário, você não vai conseguir entregar o que era esperado. Então, todo esse processo que da análise à entrega, temos ainda várias atividades nesse processo de desenvolvimento, mas o início, que é a chamada análise de requisitos, a análise, se ela não for muito bem feita, você não tem o resultado esperado. E para isso, você tem que o quê? Aplicar algumas técnicas, fazer um trabalho, desenvolver a habilidade de abstração, para conseguir identificar exatamente essa necessidade do usuário no projeto que você vai desenvolver. E para isso não existe mágica, é você o quê? Exercitando, ok? Então, nessa disciplina nós vamos focar, nessa primeira teleaula, uma contextualização do processo, aonde que está inserida a análise de sistemas. Então, vou fazer uma contextualização desse processo chamado de engenharia de software. E aí depois nós vamos trabalhar já uma contextualização desse processo, o que realmente se espera com a análise de sistemas, e vou iniciar ainda os conceitos da orientação a objetos. Porque estes conceitos, eles serão trabalhados nas próximas teleaulas a partir da modelagem de um sistema. E essa modelagem, nós trabalhamos o quê? A entrega de artefatos, que são os resultados que, neste momento da análise, nós trabalhamos com os diagramas. E a leitura, a interpretação desses diagramas, ela tem que ser o quê? Tem que ser padronizada. É toda uma modelagem que é trabalhada seguindo um método de desenvolvimento para que qualquer analista, seja aqui no Brasil, ou seja, no exterior, tenha a compreensão, faça a mesma compreensão da forma que ele foi modelado. Então, para isso, ainda, verificando aqui as competências a serem desenvolvidas com essa primeira teleaula. Vamos lá. Então, espera-se que você conheça a atividade de análise de sistemas no processo de desenvolvimento. Então, é um processo que vai ser trabalhado aqui para conhecer exatamente o que se faz na análise. É importante que você conheça, então, e fundamente muito bem, consolide com o seu aprendizado os principais conceitos do paradigma orientado a objetos que nós vamos trabalhar. Então, com isso, algumas palavras-chave dessa teleaula: análise de sistemas, analista de sistemas, que é atuação e orientação a objetos. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar, então, é o conceito de fundamentos da engenharia de software.
para você ter agora essa noção desse processo de desenvolvimento. E esse processo, ele então converge, contempla várias etapas desse processo. É um processo considerado clássico, pensando na engenharia de software. Então, vamos lá, verificando estes conceitos. Então, uma definição, conforme Somerville, que é um dos autores renomados, que quando nós trabalhamos com engenharia, você tem que conhecer aí, no caso Somerville, ou mesma coisa Pressman, ele coloca, a engenharia de software é uma disciplina da engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, sendo parte da engenharia de sistemas. Então, perceba, ó, a engenharia de software, ela é uma parte da engenharia de sistemas. Por quê? Engenharia de sistemas, ela é algo que eu estou falando do todo. Aqui eu estou falando do hardware, da parte, então, física, do software, da parte lógica. Estou falando da interação dos atores envolvidos ou dos stakeholders, então, das pessoas em si. Então, e todos os recursos que contemplam aí, que integram um sistema. Já a engenharia de software, então, eu estou tratando a parte lógica, tá certo? Então, é esse processo do desenvolvimento do software em si. E aqui, uma importante definição de Pressman, ele coloca, a engenharia de software abrange um conjunto de 3 elementos. Então, olha só quais são esses elementos. Métodos, procedimentos e ferramentas. Procedimentos, já numa própria evolução dessa definição de Pressman, ele coloca como sendo processo, tá? Então, como sinônimo aqui, processo e procedimentos. Então, é importante agora, vamos conhecer exatamente a definição destes conceitos. Quando falamos em método, método, olhe só, proporciona os detalhes de como fazer para construir o software. Envolve um amplo conjunto de atividades que inclui, a partir do planejamento, análise de requisitos, a atividade de análise, então, que é o foco desta disciplina, projeto, implementação e testes. Então, o método, eu posso fazer aí uma analogia muito simples, é como se fosse uma receita de bolo que ele coloca aí, no caso, quais são os ingredientes, quais são as etapas, então, como que você deve fazer isso. Ainda, Somerville coloca que é uma abordagem estruturada, porque ela é toda sistemática quando trabalhamos com o desenvolvimento de um sistema, facilitando a produção do software com qualidade e uma boa relação custo-benefício, que é o que se espera no desenvolvimento de um projeto de software. Ter o quê? Excelente qualidade e você ter aqui menor custo possível, alcançando todos os benefícios. Então, aqui, quando estou falando, nós estamos falando do conceito de método. Então, é importante que fundamentar este conceito. O método, então, ele define, ele apresenta um ciclo de vida conforme os modelos de desenvolvimento, os modelos que são os processos de desenvolvimento da engenharia de software. Então, em si, de uma forma básica, eu posso dizer que as fases ou as chamadas atividades de um processo de desenvolvimento inicia-se com a análise de requisitos. Antes aqui ainda posso ter a chamada modelagem organizacional, toda a definição então dos processos de negócio. Depois, em si, a atividade de análise, que é o foco então da nossa disciplina, trabalhando aqui com base em todos os requisitos, em toda a especificação do que já foi trabalhado na análise de requisitos. Nesse momento, nós vamos trabalhar aqui com uma série de modelos. Então, a documentação, ela será toda especificada através de modelos, que estes modelos nós trabalhamos de forma incremental, com realimentação, uma vez que você faça um trabalho, definir um requisito e precisa voltar e retomá-lo para uma adequação, e um processo de refinamento, de detalhamento. Depois, um processo em si, então, um método, além de definir aqui as etapas básicas, depois da atividade de projeto, implementação e testes, implantação e a manutenção,
ele também coloca o quê? O que você deve trabalhar de modelagem ou desenvolver em cada atividade desse processo de desenvolvimento da engenharia de um software. Então, o método é isso, ele te apresenta, então, como fazer para desenvolver o software. E, conforme eu coloquei, conforme cada atividade, então, por exemplo, lá na atividade de análise, você vai utilizar várias técnicas de modelagem para apresentar a sua documentação, fazer a chamada especificação do seu software. E essa documentação, ela é através de modelos, tá certo? Que são as técnicas de modelagem e daí, no caso, cada método de desenvolvimento apresenta uma série de técnicas. Um conjunto da mesma técnica forma o chamado modelo. Certo? Então, nós vamos ainda trabalhar o conceito ainda de modelo. Aqui não precisa se preocupar, é apenas um exemplo essa figura, ainda não é o momento de interpretar. E conforme toda a evolução da engenharia de software, considerando desde a década de 60, onde nós tivemos a chamada crise do software, que foi em finalzinho de 60, e aí depois, a partir da década de 70, que surgiu a necessidade, então, de se trabalhar com a documentação do software, surgiram vários métodos de desenvolvimento. Um método chamado método da análise estruturada, porque a forma de se trabalhar, de apresentar o desenvolvimento, era bem no formato de estruturas, por partes. Os métodos que foram os métodos que se destacaram foram os métodos de Demarco, Jackson e Gaine. Gaine foi aqui um dos principais. Então, o que acontece? Nesse processo de engenharia de software, quando eu defino um método, eu estou, então, seguindo o método de um determinado autor. Sempre o método, geralmente, ele é batizado com o nome do autor que consolidou, que criou, que lançou aquele método. Pode ser um autor, pode ser um instituto, uma organização. Por isso que aqui são nomes de autores. Acompanhando a evolução ao longo aí das décadas, depois os próximos métodos seguiram as características orientados a funções, orientados a funcionalidades, a serviços. Entre esses métodos se destacaram Martin e Yordle. Tá? Eu trabalhei muito com Gaine, eu trabalhei muito com Yordle. Okay? Então, são dois métodos aí que foram, por muito tempo, trabalhados e adotados no mercado e também na academia. E seguindo a evolução, conforme o paradigma orientado a objetos, a partir aqui, então, da década de 90, surgiram os métodos orientados a objetos. Entre vários métodos de Humble, Jacobson, Grady Bush, James Martin, Schaller Mello, Code Yordle. Então, entre esses vários métodos, ocorreu em determinado momento, em 1997, que foi a primeira versão que foi lançada, a unificação de 3 métodos, os métodos de Bush, Jacobson e Humble. Então, houve toda uma preocupação para identificar o que tinha de melhor entre esses métodos e fizeram a fusão e criaram a linguagem de modelagem unificada, devido a muitos lançamentos que existiam de métodos no mercado, e aí tanto o mercado de trabalho, as empresas, como a área acadêmica, tinham aí aquela questão, qual que é o melhor a adotar, tá certo? Então, prevaleceu-se e hoje ainda se trabalha muito com o ML na versão 2.5.1. Avançando os conceitos, procedimentos. Procedimentos, então, já é algo que elenca uma definição além do método. Nesse momento, eu também, a partir dos procedimentos, define-se todo o planejamento do projeto, a escolha do método com as suas técnicas de modelagem. Eu posso adotar mais de um método. Eu posso adotar, por exemplo, o método de Bush e o método de Schaller Mello, e não adotar o ML. Então, eu posso aqui escolher mais de um método e de cada método qual ou quais técnicas de modelagem que eu prefiro trabalhar. As ferramentas já são as ferramentas chamadas ferramentas cases, que são ferramentas
semi-automatizadas ou automatizadas para auxiliar todo esse processo de desenvolvimento, desde a atividade de análise até a atividade de implantação. E ainda um outro conceito que muitos confundem com o método é o conceito de metodologia. Metodologia é o que a empresa define. Então, entre o analista, o gerente de projetos, tá certo? É o que ele define. Então, no caso, seria o quê? Eu, como responsável, como analista responsável por um projeto, ou até atuando como gerente de projetos em uma empresa, eu faço o quê? Toda empresa, ela já tem a sua metodologia de desenvolvimento própria. Ela já, em algum momento, ela já definiu, sentou, analisou tudo que existe e definiu a sua metodologia. Então, definir metodologia é algo bem específico, é algo já particular de uma empresa, de uma organização. Ela escolhe qual método ou quais métodos que ela vai adotar para fazer a modelagem de análise de requisitos ou atividade de análise, qual ou quais tecnologias que ela vai utilizar para fazer a implementação do sistema, qual tipo de teste que ela vai utilizar. Então, metodologia é algo que contempla, posso dizer, um todo. Todas essas definições que envolvem aí as decisões de um processo de desenvolvimento, ok? E ainda, fechando esse conceito, qual que é exatamente entre as principais habilidades do analista que nós podemos aqui destacar? O analista, ele deve analisar, projetar e desenvolver sistemas computacionais, principalmente a nossa área, o nosso curso, foca o desenvolvimento de sistemas de informação. Não quer dizer que você não vai ter habilidades e competências para a modelagem de outros sistemas, como um sistema de tempo real ou um software embarcado, não. Mas o foco da nossa modelagem vai ser para sistemas de informação. Ainda, definir o uso adequado de tecnologias da informação e comunicação conforme o domínio do projeto. Então, o que eu vou utilizar para este projeto? Qual ou quais linguagens? Tá certo? Qual sistema gerenciador de banco de dados? Então, também ele tem que ter aqui essa habilidade. Ainda, visualizar o sistema computacional de várias perspectivas, abstraindo soluções lógicas e físicas satisfatoriamente. Então, o analista, ele sempre se depara com um problema. E, a partir daí, ele tem que definir a solução. Ele tem que ter essa habilidade de abstrair e propor a melhor solução e desenvolver essa melhor solução. Ainda, o analista, ele trabalha com pessoas, com equipe, medir conflitos de ideias e gerenciar situações que exigem tomadas de decisão. Então, no caso, o analista, ele tem que ter essa habilidade porque ele vai trabalhar com todos os níveis de usuário de uma organização. Considerando a pirâmide clássica de níveis organizacionais, então nós temos lá operacional, tático e estratégico, por níveis organizacionais. Em alguns momentos, o analista, dependendo do sistema que ele vai desenvolver, ele vai trabalhar com um usuário operacional, às vezes com um usuário estratégico, em alguns momentos. Ok? Então, com isso, fechamos e concluímos esse primeiro conceito dessa contextualização da engenharia de software. Nesse momento agora, um segundo conceito que nós vamos trabalhar são os fundamentos exatamente da análise de sistemas, tá certo? Então, o que contempla esse processo exato da análise? Então, você já tem agora você já conseguiu se situar no processo de desenvolvimento e agora, então, vamos trabalhar exatamente focando aí o que envolve a análise em si. Então, vamos lá. Nós estamos agora, então, trabalhando considerando o início do processo de desenvolvimento, a análise de requisitos e a atividade de análise. Então, sempre que eu comentar sobre o ciclo de vida de desenvolvimento de um projeto ou o processo de desenvolvimento, sempre tenha em mente essas etapas básicas, certo? E começando aqui pela análise de requisitos.
Então, o que envolve a análise de requisitos? Então, a análise de requisitos, ela envolve um processo também que é caracterizado pela engenharia de requisitos, o qual você tem que descobrir, analisar, documentar, verificar os serviços e as restrições desse sistema que você vai trabalhar. Então, imagine que você tem um problema, ou pode ser um sistema que já existe, você tenha que fazer a reengenharia, ou um sistema legado, um sistema que já é um sistema antigo. Então, você tem que identificar quais são as necessidades desse sistema que você vai projetar. Então, a engenharia de requisitos, ela preocupa-se com o que deve ser feito e não como fazer. Nesse momento, eu não tenho ainda que me preocupar com como eu devo fazer, e sim o que eu devo fazer, considerando sempre o domínio do sistema. Esse domínio, quando nós falamos de domínio, ele engloba um contexto para o qual o sistema vai ser provido, aquela solução. Todo domínio eu tenho que definir o escopo e definir a sua fronteira, com o que vai ser trabalhado. Então, aqui uma representação para ficar mais claro. Então, todo o sistema, eu sempre tenho que delimitar, aquele sistema é para determinada área funcional de uma organização, de uma empresa. Então, por exemplo, é para a área financeira, para o setor financeiro, ou é para o setor de produção. Então, uma vez que eu delimito a fronteira, eu tenho que ter o quê? Conhecer muito bem o domínio no qual está tendo um problema e você tem que propor a solução. E a partir daí, nesse momento que inicia-se a chamada engenharia de requisitos, eu tenho que fazer todo um levantamento dos fatos, das regras que existem, das necessidades do meu usuário, me familiarizar com os conceitos, porque eu, como profissional, como analista de sistemas, eu não domino termos técnicos, por exemplo, de determinado segmento, certo? Então, eu tenho que me familiarizar e com todos os agentes envolvidos. Ainda, o que é caracterizado, o que se define mesmo como requisitos? Os requisitos de um sistema são descrições do que o sistema deve fazer, ou seja, os serviços que oferece e as restrições a seu funcionamento. Então, uma primeira classificação de requisitos, que você já trabalhou também, é a classificação de requisitos de usuário e requisitos do sistema. Os requisitos de usuário são declarações em uma linguagem natural, com diagramas ou não, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais ele deve operar. Ou seja, expressa os requisitos de uma forma abstrata em alto nível. Porque o requisito do usuário, então, é uma declaração que o usuário está solicitando. Tá certo? Então, geralmente eu faço uma descrição, como por exemplo, eu preciso no meu sistema que faça emissão da nota fiscal. Então, é um requisito nesse momento do usuário. Já o requisito de sistema já são descrições mais detalhadas das funções, ou seja, das funcionalidades ou dos serviços do meu sistema. E, no caso, o documento de requisito do sistema é chamada especificação funcional, deve definir exatamente o que deve ser implementado. Então, neste documento, nesse primeiro, posso dizer, artefato que resulta desse momento da análise de requisitos, eu tenho que enxergar, eu tenho que visualizar o que deve ser implementado, quais serão as funcionalidades. Então, nesse momento, expressa a descrição detalhada do que o sistema deve fazer a partir dessa identificação dos requisitos. Aqui um pequeno exemplo, nessa visão da definição de um requisito do usuário e do sistema. Então, olha só, do usuário, simplesmente, eu faço uma descrição do serviço, tá certo? Então, o sistema SDM deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Então, uma descrição o qual o usuário soube me informar da necessidade dele.
A partir desse requisito do usuário, eu transformo numa especificação, numa linguagem com um pouco mais de detalhes, os quais eu já tenho que definir algumas regras. Então, nesse momento, eu estou definindo um requisito no formato de requisito de sistema. Então, olha só, no último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. Passo 1.2, após as 17h30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão. E aí depois eu vou detalhando, então olha só, esse requisito que é um requisito que foi definido como usuário. E aí aqui um outro exemplo de como você pode fazer o quê? Demonstrar através de um diagrama o qual o meu usuário consegue compreender a necessidade dele. Eu representei aqui o requisito cadastrar curso, está certo? Então, olha só, uma representação bem simples. Aqui é um diagrama de use cases. Depois nós vamos trabalhar esse diagrama. E aqui já é na visão do requisito de sistema, uma visão bem mais detalhada, indicando uma série de passos, ou seja, das atividades, passo a passo, para que se ocorra a execução desse cadastro do curso. E ainda, os requisitos do sistema, eles são classificados em 3 tipos: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos inversos. Os requisitos inversos, nem todos os autores apresentam essa terceira classificação. As duas principais são os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Então, no caso, os requisitos, o que é considerado um requisito funcional? São os requisitos diretamente ligados às funcionalidades e serviços do software. Ou seja, se eu estou trabalhando num projeto para desenvolver um sistema acadêmico, eu preciso de um cadastro de aluno? Preciso. Então, isso é um requisito funcional. Eu preciso de um cadastro de professor? Preciso. Então, é um requisito funcional. Cada funcionalidade, cada serviço, ele vai ser representado na minha modelagem do meu sistema como sendo um requisito funcional. Já um requisito não funcional são requisitos que expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter ou restrições técnicas. Então, são restrições voltadas à qualidade, à velocidade, ao desempenho, a tempo, tá certo? Então, são caracterizados como requisitos não funcionais. E os requisitos nessa terceira classificação, que usa-se a sigla RI, estabelecem condições que nunca podem ocorrer. Então, o requisito funcional, exatamente, eu apresento o que o sistema deve fazer. Então, para cada funcionalidade, eu vou representar como sendo um requisito funcional. Um requisito não funcional, eu vou representar, então, as restrições quanto a tempo, quanto ao processo, tudo que define o que vai implicar diretamente, quanto a desempenho, quanto a alguma característica voltada a alguma política da empresa para um determinado requisito funcional ou para todo o sistema. Ok? Então, por exemplo, eu posso colocar uma regra que todo dia, às 21 horas, o sistema deve emitir um relatório, ou gerar, na verdade, um relatório X para enviar para o gestor Y. Então, ó, eu defino que naquele momento, em aquele tempo, deve ser gerado aí um relatório. Então, isso é um requisito não funcional. E ele estará vinculado a um requisito que vai ser o gerar relatório, ao que já foi identificado como sendo um requisito funcional. Então, aqui no caso, esses requisitos não funcionais, eles estabelecem sempre, no caso, medidas referentes à velocidade, tamanho, facilidade de uso, confiabilidade, robustez, portabilidade, que são as principais restrições que envolvem ou que estarão vinculadas
aos requisitos do sistema. Aqui ainda uma outra classificação, tá certo? Quanto a esses requisitos não funcionais, eles atendem a requisitos de produto, tá certo? Quanto à sua eficiência, confiabilidade, portabilidade, requisitos de usabilidade do sistema, então tudo que envolve a parte de interação humano-computador, tudo que envolve desempenho, requisitos externos e requisitos organizacionais, tá certo? Então todas as restrições, todos os cuidados que eu tenho que me atentar no momento que eu estou projetando os requisitos funcionais do meu sistema, que eu estarei definindo as funcionalidades, ou para o todo sistema. E essa definição desse processo, dessa identificação dos requisitos, ele tem que ser o quê? Modelado, e ele segue um processo de desenvolvimento, tá certo? O processo em si é um processo com 3 etapas. A primeira etapa, que é chamada etapa de elicitação. A segunda etapa, que é essa etapa ou fase, é a chamada modelagem do sistema. E a terceira é a chamada análise, e análise que é através da verificação e validação do meu requisito. Então, todo um processo que é trabalhado para identificar e definir os requisitos. Então, no momento da primeira etapa da elicitação, eu tenho que entender o problema, entender a compreensão, a necessidade do meu usuário. Num segundo momento, a modelagem, eu já vou modelar esse problema. E aí nós utilizamos as chamadas técnicas de modelagem. E a terceira etapa, eu estou analisando o problema para verificar se tudo que foi identificado e definido atende plenamente a elicitação, a etapa de elicitação, o qual eu fiz a identificação desses requisitos. Então, com isso, fecho essa revisão sobre esse primeiro processo, essa primeira etapa da chamada análise de requisitos. E ainda o conceito, começando o conceito de fundamentos da análise. Então, o que eu vou trabalhar agora na atividade de análise? Então, lembrando, recordando, nós estamos trabalhando num processo de desenvolvimento, seguindo as etapas básicas de um processo de engenharia de software. Então, considero que eu já tenho toda a minha especificação da primeira etapa da análise de requisitos. Agora eu avanço, então, enfim, para a atividade de análise. Então, verificando agora o que eu vou trabalhar exatamente na análise. Então, na atividade de análise, eu vou propor, então, a solução do meu sistema. Nesse momento, eu tenho que apresentar essa solução através de uma modelagem, de uma documentação. E esse momento aqui, eu tenho que representar nessa modelagem o que o sistema vai ter exatamente, tá certo? Então, todas as funcionalidades. Depois, avançando pelo processo de desenvolvimento, então, eu tenho análise de requisitos, depois eu estou aqui na análise, trabalhando sempre nesse momento, eu já escolhi um método de desenvolvimento que eu vou seguir, tá certo? Para fazer a modelagem do meu sistema. Avançando, a terceira atividade, a atividade de projeto, eu vou agora pegar toda essa documentação que foi definida, que já tenho especificada, propondo a solução para o meu sistema, e vou fazer um mapeamento definindo as tecnologias, as melhores tecnologias que eu vou adotar aqui para fazer a especificação do sistema. Então, eu defino qual sistema gerenciador de banco de dados que eu vou adotar, quais linguagens, quais componentes, frameworks e assim por diante, tá certo? Então, nessa etapa de análise, eu proponho a solução, mas depois eu já tenho que avançar nessa documentação para fazer o quê? Para projetar de acordo com as tecnologias de desenvolvimento. Com todas essas tecnologias. Então, aqui, nesse formato que nós vamos trabalhar e avançar nessa modelagem, nós vamos seguir aqui o processo de desenvolvimento, que é o processo unificado, tá certo? O processo unificado, ele faz o quê? Uma distinção em fases
A primeira fase é a fase de concepção, a segunda fase é a fase de elaboração, a terceira fase é a fase de construção e a última fase é a fase de transição. A fase é a preocupação com o tempo. Conforme eu vou evoluindo no desenvolvimento, pensando no tempo. Porém, em cada fase, eu trabalho com uma série de atividades. Eu trabalho, então, o quê? Com a comunicação com todos os envolvidos, faço o planejamento, faço a modelagem, a construção, a implantação e entrego uma primeira versão. Por fim, eu posso ir avançando, trabalhando, então, em módulos do meu sistema ou desenvolvo um primeiro componente, passo por todo esse processo, depois desenvolvo um outro componente e assim por diante. Então, esse momento da análise é um momento que eu tenho que ter o quê? Eu já tenho que ter total conhecimento da metodologia que vai ser definida no caso que a empresa está trabalhando, no caso eu como analista estou inserido então em uma equipe de desenvolvimento. Então, seguindo aquela metodologia, eu farei toda a especificação, toda a documentação, partindo da abstração do problema que existe e propondo a solução. Então, percebeu qual que é a importância desse momento, dessa documentação da análise? Eu faço uma identificação de toda a necessidade, agora eu represento isso, eu deixo isso documentado e especificado. E depois eu vou levar isso para uma fase adiante ainda, que é a chamada fase de projeto. Então, considera-se que eu faça a minha modelagem de análise não me preocupando com as tecnologias de desenvolvimento. A análise, eu posso fazer análise e depois implementar na linguagem A, B, C, lógico que toda seguindo aí, por exemplo, se for do paradigma orientado a objetos, as características, os princípios da orientação a objetos. Então, concluindo, tá certo? Aqui você teve essa primeira visão desse processo unificado, que é o processo que será adotado nesse momento da análise de um sistema, considerando que eu já tenho a análise de requisitos. E agora vamos trabalhar um primeiro exercício, está certo? Para reforçar essa revisão da análise de requisitos, então, um primeiro exercício para você agora identificar rapidamente, eu coloquei algumas sentenças referentes a funcionalidades, considerando aí vários tipos de sistemas, mas sistemas simples, de domínio bem simples, que eu quero que você faça a identificação. Defina se é um requisito funcional, faça essa classificação. Se é um requisito funcional, é um requisito não funcional ou um requisito inverso. Então, vamos lá. O primeiro item, o sistema deve prover um cadastro de cursos de extensão. Então, se você identificou essa necessidade, que eu preciso fazer um cadastro, então, aqui é o quê? Um requisito funcional. O sistema deve prover um cadastro de autores, que vai ser o professor responsável por um curso. Também é um requisito funcional. O sistema deve prover um cadastro dos candidatos. Os candidatos são classificados entre candidatos internos ou externos, que são pessoas da comunidade. Se é um cadastro, é uma funcionalidade, é um serviço que o sistema deve prover. Também é um requisito funcional. Quarto, o sistema deve prover um relatório de inscritos dos cursos de extensão diariamente e por período. Então, eu tenho que disponibilizar um relatório. Também é um requisito funcional. Agora, o sistema não pode permitir a exclusão de um curso de extensão, não pode permitir a exclusão de autores, não pode permitir a exclusão de candidatos externos e nem dos inscritos. Tudo que o sistema não pode permitir, na terceira classificação, conforme alguns autores, caracteriza um requisito inverso. Então, aqui, geralmente, nós listamos para iniciar a atividade de análise. Então, eu inicio a partir de toda a minha especificação da atividade de análise de requisitos
e eu posso ter uma listagem simples como essa. Ainda, já a indicação, o sistema deve prover um cadastro das inscrições para os cursos de extensão. Então, novamente, um cadastro é um requisito funcional. O período mínimo de inscrições de um curso de extensão deve ser de 20 dias. Então, olha aqui uma restrição de tempo. Então, se eu tenho aqui como regra essa restrição, ele é o quê? Um requisito não funcional. O cadastro de candidatos externos deve ser via web. Então, eu estou indicando aqui também, ó, que o cadastro dos candidatos, o cadastro de candidatos vai ser um requisito funcional. Eu já identifiquei como sendo um requisito funcional, mas ele tem que ser o quê? Para web. Então, no caso que eu estou colocando uma restrição, ele também aqui é indicação de um requisito não funcional. Ainda, o cadastro das inscrições para um curso de extensão também deve ser via web. Então, a indicação de um requisito não funcional. O sistema não pode permitir o pagamento das inscrições com cartão de crédito. Então, olha só, uma restrição aqui de acordo com uma política da empresa, uma regra de negócio. Então, um requisito inverso. Então, tudo que o sistema não pode fazer é caracterizado como sendo um recurso inverso. Ainda, um relatório de inscritos dos cursos deve ser gerado automaticamente às 18h30 diariamente, ser enviado por e-mail para o professor responsável e coordenador do curso. Eu estou definindo tempo, tá certo? Então, o relatório é um requisito funcional, mas a partir do momento que eu especifiquei essa restrição, eu tenho um requisito não funcional associado a um requisito funcional. Mesma coisa, o cadastro dos candidatos internos deve ser integrado com o sistema acadêmico. Então, olha só, aqui eu tenho uma restrição, no caso, indicando que eu tenho que ter a integração entre sistemas. E isso também é identificado como um requisito não funcional. O candidato, ao se inscrever em um curso, deve receber um e-mail de confirmação com um tempo máximo de 10 segundos após a sua transação. Então, quer dizer, ele se inscreveu em um curso e ele tem que já o sistema, no máximo em 10 segundos, aí já disparar um e-mail. Restrição de tempo, eu defino, então, é um requisito não funcional. E, por fim, o sistema não emite nota fiscal. Então, é um requisito interno. Então, com isso, este exercício para reforçar, para recordar essa classificação dos requisitos funcionais e dos requisitos não funcionais e ainda essa terceira classificação de requisito interno que nem todos os autores definem, mas refere-se a tudo que o que um sistema não pode fazer. Então, com isso, agora nós vamos fazer um breve intervalo, está certo? Um intervalo de 2, 3 minutos no máximo. Verifique se você tem alguma dúvida, aí já comente com o seu tutor presencial, envia para nós e eu vou aqui tendo dúvidas, verificar se eu consigo responder todas ou não, senão eu vou selecionar algumas dúvidas. Vamos lá.
Olá, voltando, então, agradeço aí a sua participação. O Polo de Alagoas, de Arapiraca. Professora Yolanda, qual a diferença entre método e procedimento na engenharia de software? Então, vamos lá, reforçando os dois conceitos porque confundem mesmo. Então, o método é sempre proposto por um autor, tá ok? Então, o autor, que são aqueles nomes que eu elenquei ao longo das décadas, que seguiam as características, que começou com a análise estruturada, depois a estruturada moderna ou por serviços, análise estruturada por serviços, e agora nós estamos trabalhando com paradigma orientado a objetos, que são filosofias, no caso, posso dizer, fazendo essa analogia, de formas de trabalhar. Então, o método é aquele método que foi estudado, que foi feito toda uma validação e um autor lançou o seu método. Então, por exemplo, é o método de Gaine, de Jordan, de Bush, de Jacobson, AUML, que nós vamos, então, estudar a partir da próxima teleaula. AUML, que é a unificação de 3 métodos, tá certo? De Bush, Jacobson e Humboldt. Então, o método, ele coloca, é uma receitinha de bolo, tá certo? Que ele coloca para você. Você tem que contemplar, de acordo com o processo de desenvolvimento, as atividades de análise de requisitos, análise, projeto, implantação e manutenção. No mínimo, o método, ele sempre te apresenta como que você vai desenvolver o seu sistema seguindo essas atividades básicas. De acordo com o método, ele pode propor, além dessas atividades básicas, ele pode propor outras. Tá certo? Isso pode variar um pouquinho, mas em síntese são essas as etapas, as atividades básicas de desenvolvimento. E o método coloca assim para você, na análise de requisitos, você pode fazer o levantamento utilizando a técnica de listagem dos requisitos a partir de entrevistas com o usuário e também utilizar a técnica, por exemplo, do diagrama de use cases. Ele já te apresenta quais diagramas, como que você vai documentar, fazer a modelagem naquela atividade. Aí ele coloca, na atividade de análise, você vai utilizar a identificação de toda a sua parte, a partir desses requisitos, fazer um diagrama de use cases mais detalhado, fazer um diagrama de classes, fazer um diagrama de entidades de relacionamento. Então, ele apresenta quais são as etapas de desenvolvimento e como que você vai trabalhar na modelagem, na especificação do seu sistema. E ponto. Tá ok? E aí, agora, o que é o procedimento? O procedimento é toda uma escolha. Eu vou seguir o método de Gaine ou eu vou seguir o método de Bush e eu vou fazer o quê? Defino um planejamento, defino um cronograma de execução, defino quais são as pessoas envolvidas, está certo? Para executar determinada atividade. Então, os procedimentos são o quê? Tudo que eu vou definir para projetar o meu sistema. Então, procedimentos envolve toda a parte, querendo ou não, dos recursos necessários para desenvolver o software. Método é apenas aquele padrão, o qual você tem, então, essa definição de etapas e como que você deve proceder em cada etapa. Ok? Espero ter esclarecido. E ainda, do mesmo polo, olha lá, em alguns momentos a senhora falou em requisitos internos ou seria requisitos inversos, tá certo? Então, desculpe se eu utilizei aí, tá, o termo, me confundi mesmo na hora, mas essa terceira classificação são dos requisitos inversos, ok? Então, vamos agora avançando para o conceito o conceito da orientação a objetos. Os primeiros conceitos, a base da orientação a objetos. Então, a partir de toda essa contextualização, você já tem a noção do que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, então, com a modelagem de um sistema na atividade de análise, certo? Seguindo o processo unificado, de acordo com o paradigma orientado a objetos.
E nesse paradigma orientado a objetos, alguns conceitos, eu tenho que ter esses conceitos muito bem fundamentados, tá certo? Eu tenho que ter a clareza, o que é um objeto, o que é uma classe. Por quê? Porque na modelagem que eu vou trabalhar, que eu vou desenhar, que eu vou elaborar, é exatamente os elementos que compõem um diagrama remetem a esses conceitos do paradigma orientado a objetos. Então, vamos ver agora o primeiro conceito, que são os conceitos principais da orientação a objetos. Então, quando nós falamos de orientação a objetos, é a maneira de pensar nos problemas utilizando modelos organizados a partir de conceitos do mundo real. Então, é importante que você tenha em mente que o paradigma orientado a objetos, ele tem toda uma filosofia, os princípios de você fazer a abstração do mundo real e projetar isso em um sistema de software. O que é objeto no mundo real vai ser objeto nesse mundo computacional que nós estamos trabalhando. E esses objetos são objetos físicos ou são objetos lógicos. Por exemplo, um objeto também, lógico não, um objeto abstrato, que seria, por exemplo, um documento, um contrato e assim por diante. Então, eu tenho que ter o quê? Eu, como analista de sistemas, eu devo fazer a familiarização, de acordo com o domínio do sistema que eu vou projetar, que eu estou trabalhando, faço a abstração de quais são esses objetos do mundo real e vou modelar isso. Então, o que eu tenho que ter muito bem claro é o conceito de objeto. O conceito de objeto, entre as várias definições, um objeto pode ser definido como qualquer coisa concreta ou abstrata, com existência no mundo real, tem que existir no mundo real, com características e comportamento próprio, sendo possível identificá-los como único. Então, todo objeto do mundo real tem características e tem comportamento. Isso, agora, projetando para o mundo computacional, considerando aí o projeto de um sistema de software, as minhas características serão relacionadas, definidas como sendo atributos, e os meus comportamentos serão definidos como sendo os métodos, ou ainda na modelagem, como sendo as operações. Então, um exemplo bem simples. No mundo real, objeto, pessoa, tá certo? Pessoa, ainda no papel agora de professora, Yolanda. Professora Yolanda, quais são as suas características? Bom, características, eu posso falar da descrição, características para fazer a descrição da pessoa. Altura, peso, cor de olhos, cabelo e assim por diante. Mas, isso são todas características. Mas eu tenho que projetar para o domínio que eu vou desenvolver o meu sistema. Ah, é um sistema para a área de saúde, é um sistema para um hospital ou para uma clínica, tá certo? Ou é para a área acadêmica. Então, aquela pessoa, o qual eu tenho que, como um objeto no meu mundo real, no meu mundo computacional, fazendo a modelagem, ela também vai ser chamada de pessoa, ou vai ser chamada no papel que ela estará atuando, como cliente, como paciente, como professor, como aluno. Então, sempre projetar para o mundo computacional. Então, considerando no mundo acadêmico, identifiquei Yolanda como sendo professora. Quais são as características que me interessam para fazer o cadastro desse professor? Então, me interessa saber dessas características, o que é chamado no mundo computacional aqui são os seus atributos. Então, para fazer o cadastro do professor, me interessa saber, ele tem um documento pessoal, um cadastro de pessoa física, o nome, o endereço, um endereço completo, data de nascimento, sexo, no caso, demais documentos, um número de telefone celular, um endereço eletrônico. No caso, para o meu cadastro no mundo acadêmico, eu também me interessa saber a minha formação. Qual que é a formação, qual que é a especialidade, qual que é, por exemplo, o meu currículo das últimas atuações. Então, sempre, a partir do momento que eu faço essa abstração, eu tenho que projetar o que é objeto no mundo real
para o mundo computacional, sempre voltado para o domínio. Ok? Voltando. Ainda, na definição de Bush, ele coloca, dos 3 autores aqui, de Bush, Jacobson e Humboldt, tá? Que são os 3 autores da UML. Um objeto é uma entidade com uma fronteira bem definida e uma identidade que encapsula o estado e o comportamento, tá certo? Ele coloca que os objetos são descritos por atributos e operações. Atributo é uma característica particular possuída por todos os objetos. E a operação é uma ação que o objeto executa ou que está sujeito, ou ainda uma ordem que faz o objeto reagir. Então, voltando para fixar esse conceito de objeto que é muito importante. Então, o objeto pode ser uma coisa concreta ou abstrata. Pessoa, professor, é concreto, tá certo? Quais são os seus atributos? Para o sistema acadêmico, para este domínio, o cadastro do professor, me interessa saber o que eu já citei, nome, telefone, endereço, formação e assim por diante. Comportamento, o qual eu estarei definindo as operações. Comportamento são todas as ações que o objeto pode executar sozinho, que ele pode fazer ou que ele pode sofrer como sendo uma ação. Comportamento, as ações que eu sei, que eu, pessoa, eu sei falar, eu sei pular, eu sei dançar, eu sei cantar, tá certo? Então, são ações, eu sei comer, então são ações que eu posso fazer. Mas isso me interessa para o meu mundo computacional, para o objeto que eu identifiquei e que eu tenho que modelar? Dependendo, não. Tá certo? Se fosse um game, por exemplo, um jogo, aí sim, teria como ação pular, cantar, dançar, jogar, tá certo? Mas para um sistema computacional me interessa saber o quê? Que o meu objeto, por exemplo, professora Yolanda, eu posso fazer o quê? Ele não tem muitas ações que esse objeto que ele fará sozinho, mas que ele sofrerá. Por exemplo, a ação, a operação de inclusão no sistema, de alteração, de exclusão ou de uma validação dos seus atributos. Então, para o mundo computacional, voltado então para um sistema de informação, são essas as operações, essas ações que me interessam, tá certo? Então, tudo que o objeto, uma ação que ele pode executar ou que ele pode sofrer, tá ok? Então, todo objeto tem que ter atributo, tem que ter aí operações. E ainda eu tenho que conseguir identificar esse objeto. Todo objeto tem uma identificação, certo? Senão não é objeto. Por exemplo, considerando o Cadastro Nacional das Pessoas Físicas no Brasil, eu consigo identificar uma pessoa pelo seu CPF, então pelo código da pessoa física. Em um sistema acadêmico, muitas vezes eu posso utilizar esse código de uma forma que eu consiga identificar esse objeto, ou não, ou eu posso criar, por exemplo, um número de matrícula, um outro código. Mas eu tenho que, de alguma forma, usar um identificador para definir a identificação daquele objeto. Um atributo que já existe, que já faz parte do mundo natural, do mundo daquela pessoa, daquele objeto, ou, se não, eu crio, tá certo? Para que eu consiga identificar o objeto. Porque, senão, não é objeto. Então, no meu sistema, todo objeto vai ter atributo, vai ter comportamento e vai ter uma identificação. Avançando nos conceitos. Ainda, o conceito de abstração classe agora. O que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu tenho a identificação do meu objeto, eu faço o quê? Eu percebo que eu tenho atributos, geralmente, que possuem as características em comuns, tá certo? Possuem características e possuem comportamento. Então, essas características, vários objetos que possuem as mesmas características e os mesmos comportamentos, define-se o conceito de classe. Então, vamos lá. Ainda, só falando um pouquinho ainda da abstração. Eu tenho que, a partir do momento que eu identifiquei essas características comuns,
e comportamentos comuns dos meus objetos, esse é o momento que eu estou fazendo a chamada abstração. Consiste na concentração dos aspectos essenciais e relevantes de um objeto, inerentes ao contexto e ao domínio do sistema. Que eu comentei que, na orientação a objetos, sempre que eu faço a identificação dos meus objetos, eu estou o quê? Sempre preocupada com o domínio. Remeto, no caso, para o domínio que eu estou trabalhando. Então, neste exemplo, eu tenho objetos do mundo real, fazendo a abstração de uma forma aqui que eu faça a atenção aos aspectos essenciais, eu posso classificá-los todos como sendo veículos. Eu tenho veículos de vários tipos, mas de uma forma geral, todos são veículos. Então, Humble coloca uma definição aqui de um dos autores da UML, que a abstração representa a habilidade mental que permite aos seres humanos visualizar os problemas do mundo real com vários graus de detalhes, dependendo do contexto corrente do problema. Então, no caso, eu tenho o quê? A partir do momento que eu faço essa abstração, eu estou definindo uma classe de objetos. Então, descreve um grupo, a classe, o conceito de classe, ela descreve um grupo de objetos com propriedades semelhantes, então, atributos, o mesmo comportamento. Então, quer dizer, se eu defini uma classe de objetos, é porque eu tenho, então, comportamentos comuns a esses mesmos objetos. E os mesmos relacionamentos com outros objetos. Então, visualizando exatamente que uma classe representa um grupo de objetos do mundo real que possui tipos de características e comportamento em comum. Então, nesse momento, eu estou o quê? Criando uma classe de objetos. Eu tenho vários funcionários, cada funcionário eu consigo identificar, todos os funcionários possuem atributos e comportamentos em comuns. Então, eu criei, aqui, ó, o objeto, esse funcionário é o João. Então, quando eu faço a referência pela identificação, eu estou falando do objeto. A partir do momento que eu falo que o João, que a Ana, que a Yolanda são todos funcionários, eles estão atuando no contexto que eu estou trabalhando aqui do desenvolvimento do meu sistema, possuem características em comum, então eu vou generalizar, eu faço essa abstração e chamo de funcionário. Listo todos os atributos comuns a esses funcionários e os comportamentos pertinentes. Então, com isso, eu estou constituindo, fechando uma classe. Ainda o conceito de evento e o conceito de estado. Evento é um acontecimento que faz o objeto mudar de estado. Ou seja, todo objeto, vou pegar aqui já o exemplo, o objeto, eu tenho aqui no mundo real uma porta. Essa porta, em determinado momento, ela sofre uma ação, é disparado um evento que faz com que ela abra. Em determinado momento, em determinado instante de tempo, esse mesmo objeto sofre um outro evento, um evento é disparado, alguém vai lá, pega então a maçaneta e abre a porta. A porta que estava aberta volta para fechada. Então, isso na modelagem do meu sistema, essa preocupação com os chamados estados dos objetos, nós teremos um momento que eu tenho que fazer o quê? Toda a definição das regras que consistirão na transição de estado dos meus objetos. Tá certo? Então, todo objeto tem aí um estado ou durante a manipulação desse objeto, num determinado instante de tempo, ele assume vários estados. E o objeto assumiu um estado porque um acontecimento ocasionou aquela mudança. E por fim, aqui para reforçar os dois conceitos, conforme a definição de Humble e Bush, eles colocam evento
é um estímulo individual de um objeto para outro. Ainda, é algo que acontece em certo momento. Um evento é uma transmissão ou uma informação unidirecional de um objeto para outro. Já a definição de estado, para Bush, Jacobson, Humboldt, um estado é uma condição ou situação na vida desse objeto durante o qual o objeto satisfaz de alguma condição, realiza alguma atividade ou aguarda um evento. Um objeto permanece em um estado por uma quantidade finita de tempo. Então, conforme eu comentei, todo objeto, ao longo do tempo, então, projetando para o sistema computacional, todo objeto, em determinado instante de tempo, ele assume um estado. Aí eu manipulo aquele objeto através de eventos que são disparados. O objeto que se encontrava num estado A pode transitar para o estado B. De B voltar para A ou de A ir para C. Ainda para fechar, objeto professor Yolanda, status no meu sistema. Encontro-se no estado de ativo. Por exemplo, estou ativa no sistema. Porventura, aconteceu algum problema de saúde, eu tenho que me afastar por um período aí de 40 dias. Então, o objeto Yolanda, que estava no estado de ativo, assume o estado de afastado. Tá certo? Então, o mesmo objeto, no instante de tempo 1, no instante de tempo 2, tá certo? Em determinado dia e horário, assumiu outro estado. Decorreu aquele período, eu volto para o estado de ativo. Suponha que eu não faço mais parte da instituição, então, do estado de ativo, eu vou para o estado de encerrado. Então, o mesmo objeto, todos os objetos, a partir do momento que eu estou trabalhando com esses objetos no mundo, num sistema, eles sofrerão estados em consequência dos eventos que são disparados. Um outro conceito ainda da orientação a objetos. Então, entre os vários conceitos básicos, conceitos principais da orientação a objetos, então eu tenho ainda o conceito de encapsulamento, generalização e polimorfismo. Então, você já sabe o que é objeto, você sabe que a partir do momento que você trabalha a abstração, identificando o que eu tenho de essencial, quais são as características que predominam, o comportamento que predomina naquele objeto, eu defino a classe desses objetos. A classe constitui, então, um conjunto de objetos, que esses objetos serão manipulados no sistema a partir da execução do disparo de eventos que provocarão uma mudança de estado dos objetos. Ok? E ainda, mais 3 conceitos para fechar essa parte dos conceitos principais da orientação a objetos. Então, vamos lá. O conceito de encapsulamento. Na orientação a objetos, há necessidade de você encapsular, tá certo, os seus objetos. Então, esse conceito indica o quê? Representa o ato de reunir em uma estrutura chamada classe as características e o comportamento dos objetos, sendo uma forma de organizá-los, permitindo que um objeto proteja a integridade de suas partes. Então, no caso, eu tenho aqui uma representação de um objeto do mundo real, mas, por exemplo, uma calculadora científica, tá certo? Você vai interagir com esse objeto através de uma interface, através dessa interface. Ao você clicar numa função, para ela fazer um cálculo, a operação que ela está executando não te interessa saber, tá certo? Então, você consegue manipular esse objeto de uma forma a partir de uma interface, sem saber como que foi a lógica, a parte interna desse objeto. Então, isso caracteriza no paradigma orientado a objetos o conceito de encapsulamento. Isso é normal para que você consiga garantir a reutilização desses objetos e também que você tenha, no caso, objetos encapsulados para garantir aqui e você ter segurança, tá certo? Entre as várias características.
Quando você for trabalhar com a programação orientada a objetos, na disciplina de programação orientada a objetos, você vai conseguir ver esse encapsulamento na prática. Então, eu vou encapsular as classes dos meus objetos. Ainda, como a definição de Humboldt ele coloca, é também chamado de ocultamento de informações. Consiste na separação dos aspectos externos de um objeto, acessíveis por outros objetos, então um objeto pode se relacionar com outro objeto, dos detalhes internos da implementação daquele objeto que ficam ocultos aos demais objetos. Porém, essa relação, essa referência de um objeto para outro é de uma forma oculta, porque o meu objeto ele está protegido. Cada objeto ele estará encapsulado. O conceito de generalização representa a propriedade pela qual uma classe pode herdar características e comportamento de uma outra para obter o reaproveitamento tanto dos atributos como das operações. Então, é comum na orientação a objetos, a partir do momento que eu defini uma classe, tá certo? Então, uma classe refere-se a um conjunto de objetos, você pode ainda abstrair entre as características, entre todo o contexto do sistema que você está trabalhando e verificar se você o quê? Eu tenho, no caso, 3 tipos de veículos. Eu identifiquei que é um sistema de frotas, por exemplo, e nesse sistema de frotas tem o veículo do tipo automóvel, ônibus e caminhão. Fazendo análise, abstração desses objetos, eu verifiquei que seja automóvel, seja ônibus ou seja caminhão, ambos possuem características comuns. Então, essas características comuns, eu vou generalizar e vou primeiro dar um nome que eu consiga representar essas partes, representar esses tipos de objetos. Então, eu criei a classe veículo. Tudo que for de atributo comum, eu deixo na minha classe veículo. E o que for específico, eu vou representar como sendo classes especializadas. Então, aqui é o conceito de generalização. Eu tenho uma classe genérica e eu tenho as classes especializadas. É o conceito aqui de herança. Então, quer dizer, as minhas subclasses herdam características da superclasse que eu defini. Tá certo? Isso para você garantir aqui a reutilização dos seus objetos. Então, este é o conceito de generalização. Conforme Humboldt ele coloca, o conceito de herança é o compartilhamento de atributos e operações entre classes com base em um relacionamento hierárquico. Então, eu vou trabalhar sempre numa hierarquia. Não quer dizer que todas as classes do meu sistema eu vou ter que representar numa hierarquia, não. Mas algumas eu verifico, faço abstração, observo que possuem comportamento e atributos comuns e aí, obrigatoriamente, eu tenho que representar de uma forma genérica, tá certo? Uma classe pode ser definida de uma forma abrangente e depois refinada em sucessivas subclasses mais definidas, porque a partir do momento que eu representei a generalização, a que representa a classe genérica, eu chamo de superclasse, e as classes específicas de subclasses. E por fim, o conceito de polimorfismo. Ele representa a mesma operação se comportando de diferentes formas em diferentes classes. Então, o conceito de polimorfismo ele está associado a comportamento. Quando eu falo de comportamento, eu estou me referindo às operações de uma classe, tudo que ela pode executar. E você perceberá que na modelagem, principalmente aqui quando eu tenho uma generalização de classes, eu posso ter o quê? A mesma operação sendo executada é a mesma operação, só que dependendo do objeto, numa hierarquia, ela se comporta de uma forma diferente, tá certo? Então, aqui na classe veículo, eu representei o comportamento passar marcha, mas no objeto moto, passar a marcha da moto, eu preciso de determinados atributos. Ou eu executo de uma forma, já de um automóvel, eu preciso de outros atributos, atributo 1, atributo 2 e assim por diante. Mesma coisa quando eu tenho a classe conta, tá certo? E eu tenho que
ter aqui a operação calcular saldo. Dependendo do calcular saldo de uma conta poupança, vai ser diferente de uma conta, por exemplo, corrente. Então, eu tenho a mesma operação sendo executada de formas distintas a partir do momento que eu tenho principalmente a generalização. Então, o polimorfismo, você também, na implementação, conseguirá fixar e visualizar esse conceito, a aplicação desse conceito. Então, por fim, conforme a definição de Humboldt, ele coloca, significa que a mesma operação pode atuar de modos diversos em classes diferentes. A mesma operação pode se aplicar a muitas classes diferentes. Então, quando você se deparar com o conceito de polimorfismo, lembre-se que eu estou me referindo a comportamento dos objetos de uma classe. Então, eu tenho uma classe de objetos que eu posso ter uma mesma operação, só que nas classes, subclasses, nas classes especializadas, cada uma se comporta de uma forma. Okay? E aí, nós fechamos esses principais conceitos da orientação a objetos, que são os principais. Temos outros conceitos, mas para iniciarmos a modelagem de um sistema, serão esses conceitos que serão aplicados. E agora, um segundo exercício, trabalhando agora nesse primeiro momento que você já tem aí essa base desses conceitos iniciais da orientação a objetos. Então, o que eu fiz? Nós vamos trabalhar durante as teleaulas sempre com exemplos nesse estudo de caso. É um estudo de caso bem simples, de um domínio bem simples, que é uma locadora de veículos, tá certo? Que, querendo ou não, mesmo se você não fez ainda a alocação numa locadora de veículos, mas consegue, tá certo, ter aí o entendimento. E vamos trabalhar com outro estudo de caso nas aulas atividades. Eu apresento uma descrição, ok? E aí, a partir dessa descrição, eu quero que, a princípio, você identifique quais são as classes dos objetos com os seus atributos. Então, vamos lá. Então, a locadora de veículos. Aqui já consiste uma descrição com alguns atributos já bem definidos, mas sempre que a gente vai trabalhar com estudo de caso, eu tenho que considerar o que consta na descrição e aí depois eu posso complementar. Então, ele coloca que a locadora aluga carros aos clientes previamente cadastrados. Os clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Então, olha só, os clientes, e ele já coloca, o cliente físico é descrito por, e apresenta os atributos. O cliente jurídico é descrito por. Então, está claro que eu tenho uma classe cliente físico e tenho uma classe cliente jurídico. Ambos possuem características em comum e depois algumas particularidades. Aqui ele coloca, um cliente pode alugar vários carros. Os carros são descritos pela placa e ele relaciona os atributos. Então, perceba que o carro 1, o carro 2, vai constituir a minha classe de carros. Um cliente com cadastro aprovado pode realizar reservas por telefone. Cada reserva corresponde a um carro. O sistema deverá disponibilizar o serviço de cadastro de cliente e realização de reservas pela web, também sendo que após a confirmação da reserva, o cliente receberá um e-mail com os dados da reserva. Então, tem algumas regras já definidas. Então, eu posso ter o quê? Uma reserva em um dia, num determinado instante de tempo e assim por diante. Então, cada reserva vai ser também o quê? Uma classe. Depois você fará a leitura com calma, tá? Para você aí se familiarizar mais com o contexto. Caso um carro disponível seja escolhido pelo cliente, ele será alugado mediante assinatura do contrato de locação, sendo registrado o código do aluguel e os demais atributos. Quando o cliente devolve o carro, ele informa a forma de pagamento, verifica-se a quilometragem do veículo, é emitido um recibo, tá ok? Então, o básico, as funcionalidades básicas,
e ele coloca: o sistema deve disponibilizar consultas e relatórios aos funcionários e gerentes. Então, no primeiro momento, depois você fará com calma, mas eu quero que você tenha atenção para identificar as classes primárias. São essas classes que estão aí já explícitas na descrição. Então, aqui observe a solução. Eu identifiquei a classe cliente físico com os atributos, identifiquei a classe cliente jurídico com os atributos. Sempre nós relacionamos os atributos o mais detalhado já possível. Então, por exemplo, endereço, eu não coloco só endereço, porque endereço é considerado um atributo composto. Eu tenho que discriminar atributo por atributo, que ele fique atômico, tá? Então, sem ter composição. Identifiquei a classe reserva, identifiquei a classe veículo e a classe locação e devolução, que é uma coisa só, tá certo? Por quê? Eu crio a locação, por exemplo, 1150 na data de hoje e o que eu faço? Aí, então, depois o meu cliente, ele quer... Então, eu fiz a locação dia 19 e aí depois o meu cliente, depois aí 2 dias, ele vai devolver o veículo. Então, é o mesmo veículo que está alocado, que foi feita aquela locação, e eu só tenho que dar a baixa, que é a devolução. Então, é uma classe de objetos só que em determinado momento eu preencho alguns atributos, em determinado momento eu preencho os demais atributos. Então, com isso, nós fechamos este exercício para você fazer essa primeira prática, tá certo? De ter aí esse primeiro contato da identificação dos atributos de uma classe. Isso é muito importante para você depois desenvolver essa habilidade de visualizar num próprio contexto ou numa própria entrevista com o usuário e conseguir já abstrair e definir que há necessidade de uma classe de objetos. Então, com isso, nós fechamos esse segundo exercício. Ainda, só para fechar a nossa aula, para finalizar a nossa aula, então, só recapitulando. Então, trabalhamos uma contextualização da engenharia de software para situá-lo nesse contexto que nós vamos trabalhar agora, esse importante momento da análise. Fiz toda uma revisão, trabalhamos uma revisão sobre o que são os requisitos, porque a partir desses requisitos é o que nós vamos trabalhar agora na modelagem de análise e também os principais conceitos que foram trabalhados da orientação a objetos, que serão o quê? Esses conceitos serão, nós vamos trabalhar com esses conceitos como sendo elementos da modelagem que será aí trabalhada no desenvolvimento de um sistema de informação. Então, muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência. O que eu não pude responder agora, nós vamos trabalhar na aula atividade e com mais um exercício. Obrigada.